Vida, meu irmão, uma unção fresca nessa noite, palavras frescas dos céus nessa noite. Eu declaro que o Espírito Santo de Deus possa falar no seu coração, dentro de você, no teu espírito, aí no teu lugar, possa renovar e avivar você, ativar você nessa noite. Você não vai sair daqui com as mãos vazias, você vai sair daqui com uma palavra profética de direcionamento sobre a sua vida, sobre as próximas semanas, sobre o próximo mês, sobre esse ano, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu creio, irmão, que essa é uma noite de resposta. Eu creio que essa é uma noite de decreto dos céus para nossas vidas. Eu creio que é uma noite de destinos liberados. Se alguém na galeria crê comigo, levanta a sua mão assim. Isso, glória a Deus. Fica comigo aí, que eu estou contigo, você está comigo. Bom, vamos lá. Lucas capítulo 7, abram suas Bíblias, Lucas capítulo 7, versículo 11, eu quero ler com você algo que Jesus fez. Lucas 7, versículo 11, você está comigo? Abriu aí? Isso, aqui no telão, está na versão NVI. Eu quero pedir licença, eu quero ler na versão NVT. É uma versão, mas aqui você vai conseguir acompanhar também. Logo depois, versículo 11. Logo depois, Jesus foi com os seus discípulos a uma cidade chamada Naim. E uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro de um único filho de uma viúva. E uma grande multidão da cidade acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. E ele disse: não chore. Então foi até o caixão, tocou naquele caixão, e os carregadores que estavam carregando aquele caixão imediatamente pararam. E ele disse: jovem, eu lhe digo, ou em outras versões, eu lhe ordeno, levante-se. O jovem que estava morto, imediatamente se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu para a sua mãe. Aqui vai dizer que o entregou para a sua mãe. Um grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje, Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz, apta, ela cumpre o seu papel. Por isso, nós cremos nessa palavra. Essa palavra que penetra os corações, que divide alma e espírito, que penetra juntas e medulas, que discerne pensamentos e intenções do coração. É sobre essa palavra que nós queremos falar nessa noite, a sua palavra, Senhor. A infalível palavra. Eu quero declarar nessa noite que essa é uma noite de novidade de vida. Essa é uma noite de feitos inéditos. Senhor, faça algo nessa noite que nós nunca ouvimos e vimos, Senhor, que nós nunca experimentamos. Vem, Espírito Santo, nós te pedimos a sua misericórdia aqui nessa noite. Flua conforme o seu querer. Toma a nossa vida em tuas mãos. Toma essa palavra, toma a minha vida, toma esse púlpito. Essa igreja é sua, essa palavra é sua, a minha vida é sua, as nossas vidas são suas. Nós entregamos tudo ao Senhor nessa noite. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão? Isso. Aqui, eu quero começar no versículo 11. No versículo 11, não saia desse capítulo de Lucas 7. Nós vamos falar dessa passagem durante essa noite aqui. Lucas capítulo 7, deixe bem aberto a sua Bíblia. Seja no celular, seja talvez na sua Bíblia de papel.
mas deixa aberto para que você possa fazer algumas anotações, amém? Aqui você vai perceber comigo, eu e você, estamos dentro dessa história aqui agora. Aqui nós vimos e deparamos com uma multidão de um lado, do lado de Jesus, e uma multidão do outro lado, do lado da viúva. Nós percebemos que, na verdade, nós já conhecemos, e durante o tempo da série de maturidade, nosso pastor Renan falou muito sobre multidão e discípulos. Quanto lembram dessa palavra? Multidão e discípulos. Você está comigo aqui? Alguém lembra? Vem comigo. O que é a multidão? Eu quero refrescar para você. Multidão é estar perto pelo que ele pode oferecer. A multidão, ela está com os olhos fitos, os olhos fixos no que Jesus pode oferecer para ela. Mas o discípulo está perto pelo que ele pode ensinar. A multidão sempre espera alguma performance de Jesus. Os discípulos sempre tiram uma lição do que Jesus está realizando ali. A multidão fica chateada se ele não faz. O discípulo está perto por quem ele é. A multidão assiste os feitos de Jesus. Isso é maravilha. Mas o discípulo participa dos feitos de Jesus. Eu estou diante de homens e mulheres que não só assistem, mas participam dos feitos de Jesus. Eu vou repetir. Eu estou diante de homens e mulheres que não só assistem, mas participam ativamente do que Jesus está fazendo na Lagoinha Barra, no Rio de Janeiro, no Brasil, nesse tempo que se chama agora e hoje. Participam. Eles contribuem, cooperam para o que o Espírito está fazendo. É por isso que eu estou diante de um auditório, uma igreja de discípulos do Senhor. Não é uma igreja de multidão. Aqui é uma igreja de discípulos de Jesus. Que não está esperando Ele fazer, mas que coopera para Ele fazer. Que não está esperando, assistindo, Deus não fez. Ai meu Deus, por que Ele não fez? Não. Que confia na soberania de Deus. Mas como eu disse, aqui a história está narrando a comissão de Jesus e a comissão da morte, a comissão da vida e a comissão da morte. De um lado, pessoas que estão chorando. Do outro lado, pessoas que estão queimando, que viram Jesus fazer milagres, estão ali esperançosos, cheios de fé. Por quê, pastor? Porque tem um contexto, eu vou te explicar. Quando a gente começou, nós lemos uma palavra chamada logo depois. Logo depois de quê? Jesus havia acabado, no versículo 10, nos versículos anteriores, acabado de curar e de ensinar sobre fé para os discípulos. Ele tinha acabado de falar, para que todo mundo possa ouvir, sobre a fé de um centurião, um rico centurião, um homem de bens, um homem de autoridade. E ele acaba de ensinar sobre fé para aqueles discípulos, porque aquele centurião, e eu sei que você sabe dessa história, eu quero só recordar, ele vai falar que, olha Jesus, você não precisa ir até lá. Se você der uma ordem, o meu servo será curado. Você conhece essa história. Ele ensina sobre fé. Mas aqui é diferente. Jesus diz, eu vou entrar lá. Você está entendendo aqui? De um lado, ensinando fé. Do outro, a soberania de Deus. Escute o que eu estou construindo. Eu vou tentar ser o mais aqui, ó. Eu preciso ficar aqui para construir algo com você. Daqui a pouco eu me solto. De manhã eu vim de terno para poder ficar mais comportado. Hoje eu coloquei isso aqui que está me lembrando mais, eu fico mais à vontade, né? Mas eu tenho que ficar aqui construindo com você, para que você
Entenda toda a história. Então, de um lado, lembra a multidão das boas notícias, a multidão das boas novas. Eles estavam entrando na cidade. Jesus, eu quero ler de novo com vocês. Versículo 11. Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo um enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Então, de um lado a comissão das boas notícias, que já tinha visto Jesus fazer milagres, falar sobre uma fé extraordinária. Do outro, a comissão das más notícias. De um lado, pessoas cheias de fé, que acompanharam Jesus. Do outro, pessoas com semblantes tristes por estarem vivendo luto. É o encontro da vida com a morte, da alegria com a profunda tristeza. Esse texto está falando para a gente que uma comissão ou uma multidão estava sendo liderada pela morte, e a outra estava sendo liderada pelos céus. Os céus estavam chegando naquela cidade, liderada por Jesus, o autor e consumador da vida. O Evangelho é isso. É o céu indo até o pecador. É o céu, o Evangelho é o céu indo ao encontro daquele que está em luto, indo ao encontro daquele que está fraco, indo ao encontro daquele que não pode com as suas forças, indo ao encontro daquele que está fraco, daquele que está sobrecarregado, daquele que está cansado e oprimido. Eu vou conectar tudo no final. Aqui é a esperança brotando do desespero. A esperança brotando do desespero. De um lado, uma multidão carregada de vida, esperança. Do outro lado, uma multidão que estava liderada por uma viúva que já havia perdido seu marido, mas agora perdeu o seu único filho. Ali não estava só um filho, mas estava sendo enterrado a esperança de um futuro. O único descendente dela, a única fonte de provisão dela. Do outro lado, homens e mulheres que haviam visto Jesus curando, haviam visto Jesus dando ordem para que alguém pudesse ser curado. De um lado um céu, do outro a terra. Irmão, quando a gente fala da criação do homem, e eu sei que você já ouviu muito falar sobre isso. Gênesis capítulo 2 vai falar que o homem é formado do pó da terra. Mas que Deus, ele sopra o espírito dele sobre as narinas do homem. E o homem se torna alma vivente. O homem é espírito, alma e corpo. Um ser trino. Ele sopra o espírito. Quando Deus sopra o espírito, aquilo que está dentro dele passa a fazer parte do homem. Aquilo que está dentro dele passa a fazer parte do homem. Ou seja, eu e você somos feitos de céu e terra. É por isso que todos os dias de manhã nós precisamos decidir quem é que vai governar nossas vidas. Se é a terra que existe em nós ou os céus que existem em nós. Se é a terra que são as emoções, são as circunstâncias, são os problemas, são as notícias, ou é o que o céu já liberou sobre as nossas vidas. Tu és o meu filho amado a quem eu tenho prazer. Eu sou o Jeová Jireh sobre a sua vida. Eu sou o Jeová Rafa sobre a sua vida. Eu sou aquele que cura. Eu sou aquele que liberta. Eu sou aquele que torna o luto em festa. De um lado o céu, do outro a terra. Eu estou falando, irmão, que o luto, imagina aqui, irmão, uma multidão. Aleluia. Eu queria fazer um negócio, mas vai dar não. Senão eu vou ter que correr. De um lado, eu queria chamar uns 50 cabeças aqui em cima, mas não vai dar não. Vai dar problema isso aqui. Né? E aqui, imagina comigo,
Imagina aqui comigo, aqui, várias pessoas aqui, ó, uma multidão. Eu estou falando que, de um lado, uma caravana liderada pela morte, do outro lado, uma caravana liderada pela vida. De um lado, uma caravana liderada pela morte, que é o rei dos horrores. De um lado, uma caravana liderada pela vida, que é Jesus de Nazaré, o rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que dá vida ao que estava morto. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que o luto, nesse momento, está sob ataque dos céus. A tristeza está sob ataque dos céus. A angústia está sendo atacada pelos céus. A morte está sendo atacada pelos céus. Pastor, o que você está falando? Não, eu não. Eu vou falar o que Jesus falou. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida já agora. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Os céus estão atacando nesse momento. Você está num ambiente profético, meu irmão, e isso é decreto sobre a sua vida. Os céus estão atacando a tristeza vai sair, a alegria vai entrar, o luto vai sair, a vida vai entrar. O que estava morto vai se tornar vida hoje. A comissão do céu chegou. Por quê, pastor? Porque a última palavra na sua vida não vem da terra. Diga assim comigo: a última palavra na minha vida não vem da terra, vem do céu. Aponta assim com o dedinho assim: vem do céu. Vem do céu, vem do céu. A última palavra na minha vida não vem da terra, vem do céu. A última palavra na minha vida não vem da terra, vem do céu. A última palavra na minha vida não vem da terra, vem do céu. Não é a terra que determina, mas o que o céu já liberou sobre a minha vida que determina tudo. É por isso que eu e você vamos sair aqui diferentes hoje. É porque quando ele chega, quando Jesus chega, o luto vira festa, a frustração vira promoção, a dor trabalha ao nosso favor. É por isso que o tema da mensagem de hoje é um Deus de feitos inéditos. Deus de feitos inéditos. É um Deus que ele não trabalha com a probabilidade. É um Deus que ele não trabalha com a lógica. É um Deus que ele não trabalha com o seu tempo. É um Deus que ele não trabalha com o tempo de homens. Tem que fazer 2 meses, tem que fazer 5 meses, tem que fazer 1 ano, tem que fazer 2 anos, tem que fazer 3 anos, tem que fazer 5 anos. Ei, o que o céu liberou sobre a minha vida é um tempo de aceleração. O que o céu liberou sobre a minha vida, a terra não tem o poder de reter. Não vai ser a terra que vai impor o tempo, vai ser o dono do tempo, o alfa e o ômega, o início e o fim, aquele que era, que é, que há de vir. Ele governa a minha vida. Você está entendendo aqui? Alguém está comigo aqui nessa noite? Por que Jesus não espera eles saírem da cidade? Estou aqui. Imagina 50 aqui comigo. Vem. Por que Jesus não faz isso? Porque é as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja, porque ela avança. Sabe o que significa as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor? Sabe por quê? Sabe o que significa isso? É justamente a igreja avançando. É a igreja avançando, o inferno recuando. É a igreja avançando, o inferno recuando. É a igreja avançando, o inferno recuando. É a igreja avançando, debaixo de palavra, salvação, novo começo, milagre, e o inferno recuando. Por que Jesus não espera? Eu comecei a pensar nisso. Essa palavra tem falado comigo já tem aí um pouco mais de um mês. E eu confesso para você que eu nunca tinha ouvido alguém falar ou pregar em cima desse texto. Confesso aqui que eu nunca tinha ouvido. Eu comecei a pensar algumas coisas sobre esse texto. Por que Jesus não espera eles saírem, chegarem lá fora, para realizar um milagre? Mas Jesus fala: nós vamos entrar nessa cidade. Jesus faz questão de entrar e realizar um milagre dentro da cidade. Quem está comigo aqui? Porque
Jesus nos ensina que Ele não vai curar fora para depois entrar. Ele vai realizar primeiro dentro, para depois fazer do lado de fora. Primeiro dentro, depois do lado de fora. Primeiro do lado de dentro, depois do lado de fora. De dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Primeiro Ele entra, o luto sai. Primeiro Ele entra, a nossa vida é transformada, renovada. Primeiro Ele entra, não é você que sai. Primeiro Ele chega, não é você que sai. Não é você que se conserta para depois Ele entrar. Ele entra, você é transformado. Não é você que para de fazer algumas coisas para Ele te consertar e entrar e transformar. É Ele que entra, te transforma, te convence e você começa a viver uma vida de santidade. E você começa a viver uma vida que Ele escolheu para você. E você começa a avançar sobre o propósito que Ele determinou para a sua vida. Primeiro Ele entra, de dentro para fora. Primeiro Ele vai curar quem está dentro, para depois curar o de fora. Mas que cidade é essa, Arthur? Me fala dessa cidade. Cidade de Naim, eu queria falar um pouco. É uma cidade vizinha de Nazaré. A cidade em que Jesus cresceu. Nazaré é a cidade que Jesus cresceu. Diferente de Naim, Nazaré não recebeu bem Jesus. Foi uma cidade que não experimentou milagres. Nazaré não foi. Nazaré não recebeu bem Jesus. Quando Jesus voltou lá, porque Nazaré havia se acostumado com a presença de Jesus. Ele de novo? Não, ele eu conheço. Isso eu conheço o passado. Eu conheço ele. Nazaré é uma cidade que não reconhece os feitos de Jesus e a presença de Jesus. É uma cidade que se acostumou. Mas Naim, uma cidade que reconhece, que vive milagres. Por quê? Pessoas que vivem milagres são aquelas que para elas Jesus sempre será o Deus de feitos inéditos. Um Deus de novidade. É aquele momento que você, eu já sei o que vai acontecer do culto. Eu já sei o que vai acontecer essa semana vai fazer isso. Eu já, olha, não diga o que eu tenho que orar não, porque eu já sei já. Você está muito no controle, meu irmão. Você está muito no controle da sua vida. Está na hora de você devolver o controle para Ele. Está na hora de você devolver o controle para um Deus que faz coisas novas. Pode ter vindo uma mesma situação, mas o nosso Deus é um Deus de feitos inéditos. O nosso Deus é um Deus de novidade de vida. O nosso Deus é um Deus de novidade, de coisas novas, de algo novo. Glória a Deus. Cidade. Nós temos uma passagem para falar que existe um rio que flui da cidade de Deus e vai passando e vai alegrando as cidades, porque esse rio que flui do trono de Deus, ele está alegrando a nossa vida. A cidade vai falar da nossa vida, está alegrando a nossa vida. É isso que está acontecendo. É isso que vai acontecer com você. Pessoas vão olhar para você e não vão entender nada. Que alegria é essa? Está vivendo caos, está vivendo um monte de coisa, está vivendo circunstâncias favoráveis. Que alegria é essa? Eu não sei, uma alegria que vem do Espírito. Ei, mas que felicidade é essa? Que sorriso é esse, menina? Que sorriso é esse, menino? Eu não sei, vem do Espírito. Eu não sei explicar, eu só sei sorrir, eu só sei me alegrar, eu só sei declarar bênçãos. Eu só sei declarar o que o céu já liberou para a minha vida, porque eu não me movo pelo sentimento, eu não me movo por o que a terra está dizendo, mas eu me movo por convicção. Nós nos movemos por convicção, irmão. 1 João, capítulo 1, versículo 2, vai dizer: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. João está falando aqui, ó, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi. Você não entendeu essa passagem, não? Queria ler com vocês de novo. A vida manifestou, nós a vimos, meu Deus, e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai
e nos foi manifestada. Não sei você, irmão, mas eu não estou aqui por causa de uma placa de uma igreja. Eu não estou aqui por causa de um homem. Eu não estou aqui por conta de um pastor. Eu não estou aqui por conta de uma conferência. Eu estou aqui por conta de um rei, de Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que está vivo, aquele que se manifesta, aquele que traz vida. Ele se manifesta até hoje. E Ele está se manifestando aqui em nosso meio. Ele está se manifestando aqui nesse lugar. Ele está se manifestando enquanto você está aqui nesse auditório, enquanto você está recebendo a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E meu irmão, você... O que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso só reconhecer a presença dEle. Como, pastor? É simples. Em momentos que a palavra está sendo declarada aqui, feche seus olhos. Deixe a vida se manifestar em você. A vida chegou, Ele está aqui nesse lugar, nós honramos a presença dEle, nós honramos a sua presença, Senhor. Por isso, esse lugar é um ambiente favorável ao teu agir, esse lugar é um lugar favorável ao Senhor levantar novos pastores, novos líderes, novos médicos que vão influenciar essa cidade, políticos que vão influenciar essa cidade, homens e mulheres que são tementes ao Senhor. Está aqui nesse auditório. Esse povo viveu algo inédito nessa cidade. Viveu algo inédito. Esse jovem viveu algo inédito. Essa mulher nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque Jesus chegou. Por quê? Diante de Jesus, se você estiver anotando, anote isso. Diante de Jesus, a dor vira plataforma de testemunho. A dor que você está passando vira uma plataforma de testemunho. Um cenário de dor, um cenário de luto, de sofrimento, se transforma em um cenário de festa e alegria. Por isso, essa não é uma noite de incertezas. Essa não é uma noite de luto. Essa é uma noite de ver o inédito de Deus acontecer na sua vida, na sua família, na tua história. Essa noite. Você não vai sair daqui com dúvida. Você não vai sair daqui com incertezas. Você vai sair daqui com uma certeza. Qual certeza, pastor? A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Amanhã de manhã, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Depois de amanhã, a bondade e a misericórdia estão me seguindo. Pastor, mas você não desanima, não fica triste. Quando o desânimo chega e a tristeza chega, eu lembro que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que bondade e misericórdia estão me seguindo. Então, rapidamente eu viro para a tristeza e desânimo. Abre espaço. Pode conversar com a bondade e a misericórdia do Senhor. Quem está entendendo isso aqui? Aleluia. É por isso, meu irmão, quero profetizar na sua vida. Levante a sua mão. Eu creio que essa é uma noite profética. Essa não é uma noite qualquer, meu irmão. É uma noite profética de decretos dos céus sobre a sua vida. Eu sinto isso, meu irmão. Eu sentia isso enquanto eu estava preparando essa palavra, enquanto a gente estava aqui colaborando. Mas eu sinto, levanta a sua mão em nome de Jesus. Ele vai entrar hoje no seu casamento para fazer algo inédito. Ele vai entrar hoje na sua vida ministerial para fazer algo inédito. Ele vai entrar hoje na sua vida emocional para fazer algo inédito. Ele vai entrar hoje na sua empresa para fazer algo inédito. Ele vai entrar hoje no chamado que Deus tem na sua vida para fazer algo inédito. Pastor, o que nós vamos viver? Nós vamos viver coisas inéditas no Senhor. Feitos inéditos de Deus. Você vai chegar, pessoal vão dizer, mas isso aqui não, irmão. Você não está entendendo? O meu Deus é um Deus de novidade. O meu Deus é um Deus de feitos inéditos. Nunca aconteceu isso até Ele chegar. Nunca aconteceu de abrir uma vaga assim no meio do ano, até Ele chegar na minha vida, até Ele chegar nesse momento. Aleluia. Quero compartilhar um porquê Ele é um Deus de feitos inéditos. Primeiro porquê? Porque Jesus enxerga a sua dor, mas não te define por ela. Jesus enxerga a dor daquela viúva, mas não define ela por aquela dor. Ele não paralisa naquela dor.
Ele não faz assim, coitada, é uma viúva. Vamos seguir, gente. Coitada, acabou de perder o filho. Deus abençoe, viu, minha irmã? Não. Ele chega do lado dela. Ai, meu Deus. Versículo 13, coloca para mim. Lucas 7:13. Olha o que Jesus vai dizer. Ao vê-la, na minha versão, quando Jesus a viu, sentiu profunda compaixão por ela e disse: não chore. Aqui, meu irmão, a gente está falando de uma viúva. Jesus estava dizendo para uma viúva que havia perdido seu marido, seu provedor, seu maior amor. Aí o casais na serra aí, ó. Em nome de Jesus. E que agora acaba se ver perdendo a única coisa que havia restado, mais importante nessa terra para ela. Na verdade, esse jovem, filho dela, o único filho, era a última forma de sustento dela, porque viúvas, naquele tempo, não arrumavam emprego com tanta facilidade. Quem sustentava era o marido, quem sustentava, no caso agora, era os filhos, homens sustentavam a casa. Então aquela mulher acaba de perder a última forma de sustento dela. Eu imagino, meu irmão, eu imaginando aquela mulher, olhando assim esse texto aqui, eu imagino essa mulher, eu começo a imaginar, irmão, quando eu leio assim, eu começo a imaginar, começo a pensar. Eu imagino a dor daquela mulher caminhando e pensando, meu Deus, e agora? O sentimento de solidão entrando dentro dela. Ela caminhando naquele funeral, naquele cortejo, um sentimento de impotência, de frustração, de medo, de incerteza, de choro, de eu não posso fazer nada diante disso. Aquele caixão não estava carregando apenas o único filho dela, mas estava carregando o seu futuro. Estava carregando um sonho. Imagina as incertezas e o medo do amanhã. É por isso que eu comecei a fazer perguntas. E como não ter medo diante de um mar de incertezas, irmão? Como não ter medo? Nós vamos ter medo. Como não ter medo diante de um mar de incertezas? É por isso que essa noite é a noite de apresentar para os nossos medos e incertezas o tamanho do nosso Deus. O poder de Jesus, aquele que acalma a tempestade. Por isso eu quero declarar na sua vida, não se deixe vencer pelo medo, irmão. A sua fé de hoje vai inspirar alguém amanhã. O contrário de medo não é coragem. Quem pensa que é coragem, não é. Nem todo corajoso não sente medo. Às vezes tem coragem, mas vai com medo. Como é que vai? Vai, mas vai assim mesmo, né? Vai com medo, vai assim mesmo. A gente ouve essa frase. O contrário de medo é fé. É fé. Quanto maior a dor de hoje, mais a sua fé será desafiada. Quanto maior as circunstâncias, os problemas cercando, mais a sua fé será desafiada. Mas eu quero dizer, maior também será o seu testemunho. Quanto maior a dor, maior o testemunho, o milagre de amanhã. Quanto maior a dor que você está enfrentando, maior o alcance que Deus tem de manifestar a glória de Deus na sua vida. Essa é a verdade. Por quê, pastor? O que é a dor? A dor é um megafone nas mãos de um Deus de milagres. A dor é um megafone nas mãos de um Deus de milagres. É onde Ele pega a dor e transforma um testemunho poderoso. É por isso que essa dor não tem o poder de matar você. Dor, sofrimento são passageiros, são leves e momentâneos. O apóstolo Paulo vai dizer isso. São leves e momentâneos, não tem o poder de parar os discípulos de Deus. A multidão pode até sofrer um pouco mais com a dor, mas discípulo entende que se eu estou sofrendo alguma coisa, meu lindo, tem algo grande, tem um peso de glória que vai ser maior, muito mais abundante do que essa dor que eu estou enfrentando. Olha para essa viúva, irmão, vergonha,
medo, incerteza. O que acontece com ela? Agora ela é um milagre ambulante, ela é um testemunho vivo. Ela está com um jovem que agora está vivo. Acabou de viver um milagre. Você serve a um Deus, irmão, que está acima da dor, está acima do tempo, está acima de qualquer circunstância. Ele está no início, está no final. Ele já viu tudo. E o texto vai continuar dizendo que Jesus viu, ele percebeu, ele se compadeceu. Isso significa que ele teve compaixão. Isso significa que ele foi movido pelas entranhas dele. Quando Jesus olha para nossas vidas, ele se compadece, ele vê, ele enxerga. Pastor, mas parece que Deus não está vendo, mas ele está vendo. Ele está colhendo as lágrimas. Como você tem certeza disso, pastor? Hebreus capítulo 4. Versículo 14 vai dizer, portanto, Hebreus 4,14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos, com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote, que o quê? Que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim, alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. O segundo porquê que nós podemos confiar num Deus de feitos inéditos, porque Ele enxuga as nossas lágrimas. Diga-se comigo, Ele enxuga as minhas lágrimas. E agora é essa hora que você vai virar para duas pessoas, primeiro para a direita e depois para a esquerda. Pastor, eu odeio esse momento, mas é bom, para a gente dar uma exercitada assim, né? Diga assim para ela, não vai terminar com choro, vai terminar com festa. Diga para outra pessoa, não vai terminar com choro, vai terminar com festa. Agora grita, essa dor tem prazo para acabar, tem data de validade, já está acabando, todo o processo tem tempo para acabar, está acabando, vai passar, vai passar, vai passar, já está passando. Ai, irmão, aplaude direito aí em nome de Jesus. Aleluia. Todo processo na nossa vida passa, mas é um modo, escute isso, é um modo, eu estou aquecendo, irmão, estou devagarzinho, bonitinho, eu juro. É um modo como passamos e com quem passamos que vai revelar o nível de confiança que teremos em Deus nessa caminhada. Escute, vou repetir. Como diz nosso amigo Eliel Lima, escute. Vocês gostam, né? Repete ou passa? Todo processo da nossa vida passa, mas é o modo como passamos e com quem passamos que vai revelar o nível de confiança que teremos em Deus nessa caminhada. Como assim, pastor? Irmão, pensa se é ruim ficar do lado de gente que só fala do passado, que ela se move pelo passado, que você para do lado dela, meu irmão, parece um museu, só fala do passado, só fala do passado. Irmão, pega isso, irmão. Gente frustrada se move, vai fazer de tudo por causa do passado. Mas gente bem resolvida, gente que foca no alvo, ele não fala do passado, ele prossegue para o alvo, esquecendo o que ficou para trás, das dores, das traições, das infidelidades. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Porque nós não somos daqueles que retrocedem, vão para trás, mas somos daqueles que avançam. Aleluia!
somos daqueles que avançam, meu irmão. Você não é daquele que retrocede. Você não está autorizado a retroceder. Quem te autorizou a desistir? Quem te autorizou a desistir? Quem te autorizou a retroceder? Você nasceu para avançar. Você nasceu para ir para frente. Você nasceu para focar no alvo, que é Cristo Jesus. Você não está autorizado a desistir, irmão. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Não chores. Jesus fala para ela. O que é o não chore de Jesus? Eu já estou quase tirando aqui. Calma, tem um momento que eu tiro, que aí eu fico tranquilo. De manhã foi assim. Deixa eu fazer igual. Não chore de Jesus. Jesus fala, não chores. O que é esse não chore, Jesus? É um encorajamento. Ele está dizendo para aquela mulher, ei, não chores, eu cheguei, já aconteceu, você só não está vendo. O que você está vendo agora parece dor, parece luto, mas a resposta que você precisava não vai chegar, já chegou, não vai chegar, já chegou, não vai chegar, já chegou. A resposta que você precisava, meu lindo, não vai chegar, está aqui hoje, está agora, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que não consultou o passado do menino para curar ele, e ressuscitar ele, mas que disse, levante-se. Ah, meu Deus. Mas o não chore de Jesus também é bem confrontador. Diante de uma situação, alguém chegar para você, uma situação de luto, não chora, mulher, não chore diante disso. Quando na cultura dos judeus, na cultura judaica deveria se chorar, viver o luto por pelo menos 30 dias, pagavam-se pessoas para chorar em funerais, pagavam-se pessoas para chorar. Naturalmente se chora diante de dores, naturalmente se chora, mas Jesus, de uma forma confrontadora ao natural, está dizendo, não chores. Como não chora, Jesus? Quantas vezes recebemos palavras aqui durante conferências, palavras proféticas, que não condizem com a nossa circunstância atual? Quantas vezes ouvimos palavras que não estão condizendo com aquilo que nós estamos vivendo no momento? Tem muita gente que vai falar assim, Deus, você liberou a palavra, mas e aí? Cadê? Quanto tempo mais? Não é que ele não está vendo, irmão. Ele está esperando você reconhecer suas limitações e fraquezas e se posicionar nele. Ele está esperando você liberar uma palavra sobre esse caos que você está vivendo. Palavras de homens têm data de validade. Palavras de homens vão prometer, vem para cá, traz tudo para cá, traz tua família, mas num determinado vacilo ou um momento, simplesmente somem. Mas Deus não é assim. A Bíblia vai dizer que Ele é fiel. Faz parte do caráter dele cumprir aquilo que ele promete. É mais do que isso, irmão. Aquilo que ele libera sobre as nossas vidas, o que ele está liberando hoje sobre as nossas vidas, não vai acontecer, já aconteceu. São realidades dos céus sobre as nossas vidas. São realidades celestiais, são palavras dos céus liberadas sobre nós. As palavras que saem da boca de Deus são eternas. É por isso que quando ele fala, o que estava morto passa a ter vida. O que não existia se torna realidade. Eu vou repetir. Quando ele fala, o que estava morto passa a ter vida. E o que não existia se torna realidade. Eu estou diante de homens e mulheres que são profetas nessa geração. Deus está levantando profetas aqui nessa noite, irmão. Profetas que vão profetizar o caos. E se você recebe, levanta a sua mão, irmão. Eu
estou diante de homens e mulheres que eles não estão conformados com aquilo que eles estão observando, mas eles estão constantemente liberando palavras dos céus, decretos divinos sobre a casa deles, sobre o casamento deles, sobre a finança deles, sobre a vida sentimental deles, sobre os filhos deles, sobre os pais deles, sobre quem seja que for. Está liberando uma palavra em meio ao caos. Homens e mulheres que dão ordem ao caos. Profetas não se movem pelo que estão vendo. Profetas dão ordem ao caos. Eu quero liberar uma palavra aqui, Ezequiel 37, versículo 1. Coloca para mim, mídia. Ezequiel 37, versículo 1. Acho que esse é o momento. Eu não estou aguentando de calor. Tentei ficar um pouquinho mais bonitinho. Meu jovem, chega aqui, meu jovem. Obrigado, viu? Tamo junto. Obrigado. Jesus. Rapaz, agora eu vou dar lugar, hein? Eu vou me soltar, hein? Aleluia. Ezequiel 37, versículo 1. Você está comigo aqui ainda? Você está pronto para receber aquilo que Deus vai liberar aqui agora? Quantos estão prontos? A mão do Senhor estava sobre mim, e porque o seu Espírito, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Acompanha comigo aqui que eu vou lendo aqui. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhe: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Porque quando Ele fala, já é uma realidade. Quando Ele decreta, já se faz presente em nome de Jesus. Assim diz o Senhor soberano a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Mas enquanto eu profetizava, houve um barulho. Enquanto eu dava ordem, enquanto eu declarava sobre a minha vida, enquanto eu declarava sobre o meu casamento, enquanto eu declarava sobre a minha vida financeira, enquanto eu declarava sobre o meu futuro, enquanto eu declarava sobre essa realidade que eu estava dentro da minha casa, enquanto eu declarava sobre esse luto, esses ossos secos, enquanto eu profetizava, eu estava profetizando, pastor, eu estava no culto domingo à noite, eu estava lá naquele lugar, na Lagoinha Barra, eu levantei a minha voz e profetizei, eu dei ordem para algumas coisas na minha vida, eu bati o pé e disse: Senhor, tu podes fazer, Senhor, tu podes realizar, Senhor, tu podes restaurar, Senhor, o Senhor pode fazer de novo, Senhor, só tu podes trazer vida para o meu ministério, só o Senhor pode trazer vida para a minha vida sentimental, só o Senhor pode fazer. Enquanto isso, enquanto eu declarava, o Espírito de Deus ia lá em casa, ia lá na empresa, ia lá na minha, aonde eu estava, no lugar de dor. Enquanto eu profetizava, o Espírito de Deus ia nessa situação. Enquanto eu profetizava, eu não sei, pastor, mas o juiz virava algumas coisas. Enquanto eu profetizava, o medo dava lugar à esperança, a morte dava lugar à vida, a incerteza dava lugar a uma fé
Eu posso ver, irmão, eu posso ver, eu posso ouvir o barulho, eu posso ouvir o barulho, eu posso ouvir o barulho, eu posso ouvir o barulho. Sente, ouve um barulho. Que barulhos são esses, pastor? Barulhos que incomodam. Pastor, eu profetizei, mas parece que aconteceu um negócio contrário. Eu profetizei, mas parece que começou a barulhar algo. O WhatsApp, ele demoniado entrou no meu... Eu profetizei, mas uma notícia ruim chegou. Barulhos, barulho, barulho. Tem algo se juntando, tem algo acontecendo, tem algo tornando vida. Não pare de profetizar, não pare de declarar, não pare de falar, não pare de declarar. Os céus estão atacando a terra. A frieza indo embora, a apatia indo embora. Aleluia, aleluia. O som de chocalho, os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, parece que foi se formando algo, pastor. Eu profetizava, Deus falava, eu profetizava, e parece que enquanto eu profetizava, o barulho não me parou. O osso com osso não me parou. Parece que algo foi formando. Os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas ainda não havia espírito neles. A seguir ele disse: eu não terminei a obra, calma, eu não acabei ainda, calma, ainda tem mais coisa para acontecer. Profetize, continue profetizando, a obra ainda não acabou. O mesmo que ordena é o mesmo que termina essa obra. O mesmo que começa é o mesmo que termina. Com quem ele conta, pastor? Com profetas, com homens e mulheres de Deus que se levantam e dizem: eis-me aqui, eis-me aqui. Conta comigo para profetizar o caos. Profetize ao Espírito, filho do homem. Profetize ao Espírito e diga-lhe: assim diz o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre dentro desses mortos, para que vivam. Sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme, era um grande exército. O que parece pequeno, você entende que, você entende que Deus coloca a gente em lugares desfavoráveis, em lugares de luto, para que a gente possa profetizar vida nesse lugar? Tem lugar que você não entende que Deus está te colocando, mas Deus está te colocando de propósito, com um propósito. Esse lugar pode parecer sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus nunca se limitou ao lugar de lutos. Ele não se limita a lugares de trevas. O Espírito de Deus, em Gênesis 1, vai dizer: pairava sobre a face do abismo, havia trevas na terra, mas o Espírito de Deus estava ali, sobrevoando, estava ali naquele lugar, e ele disse: haja, haja, haja. Palavra liberada, decretos dos céus. Pode parecer sem vida hoje, mas quando menos você olhar, é um exército que se levantou. É um exército que se levantou. Eu estou olhando para um exército de Deus. Eu estou olhando para homens e mulheres, é um exército do Senhor. Homens e mulheres que Deus conta durante essa semana, que vão entrar em lugares para declarar vida, para trazer vida, para declarar palavras. Aonde havia luto, Ele chega para trazer vida. A última pessoa que eu quero falar é o único filho, e aqui eu caminho para o final, que agora já estava morto,
Falei da viúva, os sentimentos dela. Esse filho agora estava morto, sem vida, sem esperança, sendo carregado para que todos vissem que estava sem vida. Jesus chega perto. Ele não pergunta a condição desse menino. Ele não puxa a ficha de histórico do passado dele. Ele não perguntou o passado do jovem para a viúva. Ele não consultou o passado para realizar milagre. Ele apenas exerce misericórdia sobre aquela vida. Que igreja somos nós, pastores? Que igreja somos nós? Que ao invés de olhar para a sujeira de um pecador, vamos olhar para o poder do evangelho que transforma, para a graça que transforma. Eu não sei, irmão, que chegou morto aqui, mas eu sei que hoje vai sair daqui com vida. Eu não sei o que chegou enterrado na sua vida, mas nós estamos diante do Jesus, que Ele não se limita a entrar em lugares de luto, mas Ele é especialista em tornar o luto em festa, o impossível em realidade. Você está vivendo o impossível? É a palavra que Ele mais ama. Pastor, é impossível. É impossível a reviravolta. É impossível nascer de novo. É impossível sair desse luto. É impossível recuperar. É impossível. Eu não sei se vai recuperar, mas algo novo vai surgir, muito mais abundante, muito mais excelente. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque Ele nos enche até transbordar. Essa é a medida de Deus. Exagerada, meu irmão. Aleluia. Quantos estão pegando essa palavra e estão recebendo, irmão? Irmão, Jesus não tem problema nenhum em entrar em lugares de luto. Ele é a vida. Ele é a luz dos homens. Ele é a luz do mundo. E hoje Ele entra na sua vida para virar esse quadro de uma vez por todas. Ele não vai realizar fora primeiro. Primeiro Ele entra, cura dentro de você para fazer do lado de fora. É por isso que depois que Ele chega, o que era sofrimento, o que era dor, vira testemunho. Você não está autorizado a desistir, irmão. Depois dessa noite aqui, você não está autorizado a desanimar. O autor da vida ainda está escrevendo uma história na sua vida. Ele está escrevendo. O autor da vida está aqui. Quem te autorizou a desistir? Quem te autorizou a desanimar? Nós vemos, irmão, grandes homens conquistam territórios. Grandes homens, passado, conquistaram territórios. Escute isso aqui. Grandes reis tiveram conquistas que marcaram épocas, mas somente um Deus se fez carne e habitou entre nós. Somente um Deus, eu queria 3 comigo aqui para crer nisso aqui. Somente um Deus se tornou menino, cresceu, viveu, morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a vida dele. Somente um Deus fez isso. Somente um rei deixou o trono dos céus para nascer em uma manjedoura e sofrer pelos homens. Quem Ele é? Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Ele triunfou sobre o nosso adversário, a morte e a frieza. Por isso que essa dor, na verdade, é um surgimento profético de Deus na sua vida. Essa dor não está aí para te parar, não está aí para acabar com você. É um surgimento profético na sua vida. Pastor, mas por quê? Eu vou explicar. Lucas 7,14. Eu sinto, irmão, como eu já falei, profetas se levantando aqui nessa noite, que não vivem do passado, que não olham mais para o passado, que não se movem mais pelo passado. São homens e mulheres que estão avançando para o alvo, vão sair daqui não olhando mais para o passado, esquecendo o que se foi. Vejam que estão fazendo coisas novas na sua vida. Ela já está surgindo, você não está vendo? Mas eu quero ler Lucas 7,14.
É a última palavra que eu vou ler aqui. Lucas 7, isso. E depois, vou ler na minha versão aqui. Então, foi até o caixão, tocou no caixão, e os carregadores imediatamente pararam. E disse: jovem, eu lhe ordeno, eu te digo, levante-se. Eu digo a você, levante-se. Meu irmão, quando se trata de morte, Jesus não repassa a missão, Jesus vai pessoalmente. Me mostra isso, pastor. Lázaro, eu vou até lá. Jairo e a sua filha. Aparece uma mulher. Calma, Jairo, calma. Pastor, Jesus, por que você dá uma ordem e vai igual centurião assim? Eu vou até lá, fica calmo. Rafa já entendeu aqui. Eu vou até lá. Fica tranquilo aí. Você está vendo pessoas vivendo milagre. Você está vendo gente vivendo milagre. Aquela mulher do fluxo de sangue aparece, vive um milagre na frente de Jairo. E aí tem uma outra comissão que chega e fala assim, outra comissão de morte. Olha como a morte sempre se apresenta. Chega a comissão da morte e fala assim: perturba mais Jesus não. Aqui ó, não adianta mais ir para a igreja não. Acabou. Teu filho já está nas drogas. Acabou, o luto já faz parte da sua vida mesmo. Tristeza já faz parte, esse remédio já faz parte da sua vida. Incomoda mais não. Vai mais não. Não vai mais, não procura mais esse dia. Não ora mais não sobre isso. Não ora mais por isso não. Sabe quem é isso? É a comissão da morte. São pessoas que carregam a própria morte. Por que, pastor, você está falando isso? Que maldade. Não, o provérbio vai dizer que da nossa língua sai vida e sai morte. De dentro de nós flui vida ou pode fluir morte. Mas eu estou diante de homens e mulheres que declaram vida, que da boca deles vai sair vida. Está saindo vida, está saindo vida, está saindo vida. Só flui vida porque o trono está correndo um rio de água viva e está inundando a cidade. E ele diz lá: Jairo, eu vou até lá, fica tranquilo. É por isso, diga comigo: Jesus, mais forte, Jesus, vai até lá. Pensa no que você está vivendo, aonde Jesus precisa ir hoje, irmão. Jesus foi até você e você está aqui. Só você e Deus sabem como você chegou até aqui. Aonde Jesus precisa ir hoje? Jesus foi até aquele caixão. Aonde Jesus precisa ir hoje? Jesus foi até aquele jovem, até aquela cidade. Aonde Jesus precisa ir hoje, mãe? Aonde Jesus precisa ir hoje, pai? Aonde Jesus precisa ir hoje, homem e mulher? Pode ser seu casamento, uma porta que se fechou. Pode ser uma vida financeira abalada. Pode ser uma vida ministerial frustrada. Pode ser um filho desacreditado, uma culpa que você carrega, um sentimento de medo, uma frieza espiritual. Aonde Jesus precisa ir hoje? Aonde Jesus precisa ir hoje? Aonde Jesus precisa ir hoje? Feche seus olhos. Aonde Jesus precisa ir hoje na sua vida? Qual é a porta que Ele precisa entrar na sua vida? Qual é o lugar que Ele precisa acessar na sua vida hoje? O autor da vida está nesse lugar, meu irmão. O autor da vida está nesse lugar, escrevendo uma nova história. O autor da vida está nesse lugar. É por isso que, sobre situações que te cercam, existe um decreto para essa noite. Escute isso, irmão, como profeta eu vou te dizer. Debaixo do temor de Deus, existe um decreto. Diante de incertezas, diante de lutos, existe um decreto de Deus para essa noite, que é: se levante, se levante, se levante. Homem e mulher, se levante. Homem e mulher, se levante. Diante de situações, se levante. Jesus está do seu lado dizendo: não chore, eu cheguei, eu enxugo as suas lágrimas. Por isso se levante. Eu cheguei. Aonde havia luto, vai ter festa. Aonde havia tristeza, vai ter alegria. Eu cheguei. Se levante. É por isso que eu e você precisamos sair daqui crendo que quando Ele fala, o que estava morto
passa a ter vida. O que não existia passa a se tornar realidade. Você está comigo aqui ainda? Quando ele fala, irmão, o que estava morto passa a ter vida, o que não existia se torna realidade. E Romanos capítulo 4, versículo 17 vai dizer: Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. Aqui para Abraão, mas o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Profetas não falam o que estão vendo, profetas dão ordem ao caos, falam o que estão crendo. Eu creio, eu vou chegar lá em casa e vou falar: a minha casa é restaurada, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diante desse luto, eu declaro a vida abundante, a vida abundante. Eu declaro sobre um decreto de falência, o Jeová Jireh entrando na minha vida, entrando nos meus negócios, entrando em cada área da minha vida. Quando Jesus entra na história, tudo muda, meu irmão. Jesus arranca aquele garoto das mãos da morte e devolve para a sua mãe. 7,14. João 7,14. Ele arranca. Coloque aí. Depois aproximou-se Jesus. Versículo 15. O jovem sentou-se, começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Devolveu à sua mãe. Tem muita coisa que estava morto e hoje será devolvido para suas mãos. Tem muita coisa que você chegou aqui, estava morto, chegou morto, mas será devolvido para suas mãos com vida. Por quê, pastor? Porque Ele nos devolve a esperança e nos dá uma nova vida hoje. Por quê, pastor? Porque o nome dele é glorificado através do meu testemunho. Pastor, então eu vou me acertar primeiro. Me diz, irmão, se esse jovem teve alguma escolha de se acertar primeiro. Jesus chegou na vida dele e tudo mudou. Pergunto: esse jovem teve escolha? Estava morto. Mas quando Jesus entra na história, quando Jesus chega, Ele não pergunta: quer ressuscitar? Você pegou aqui que eu estou falando? Ele dá ordem. Jesus chega e fala assim: ei, levanta, levanta. Por isso, como uma atitude de fé, como uma atitude de eu vou me posicionar e os céus vão rasgar sobre a minha vida. Um posicionamento muda tudo. Fica de pé no seu lugar. Se levante diante de acusações. Se levante na sua vida de forma profética. Tem coisas, irmão, Jesus não vai te perguntar, Ele vai declarar. Ele já vai chegar fazendo. Você está comigo aqui, irmão? Essa não é uma noite normal, não, irmão. Jesus te trouxe aqui hoje para Ele fazer algo inédito na sua vida. Irmão, eu vou fazer uma oração. Eu peço que, por favor, não saia do seu lugar. Um minuto, por favor, um minuto. Você não pode sair daqui sem eu fazer essa oração por você. Eu tenho certeza que o Deus de coisas inéditas vai entrar na sua vida. Essa é uma noite de marcos proféticos. Escute isso. Eu ouvi isso muito claro. Essa é uma noite de marcos proféticos na sua vida. Não é mais um domingo. É uma noite de um marco profético na sua vida. Seu ministério muda a partir de hoje. Palavra dos céus se torna mais sensível a partir de hoje. A tua vida empresarial muda a partir de hoje. Deus abre a sua visão, amplia a sua visão. A partir de hoje, algo muda na sua família. Por quê? Porque você vai começar a profetizar. Jesus chegou aqui hoje. Feche seus olhos, irmão. Eu quero orar por você. A última palavra na sua vida não vem da terra, vem do céu. A última palavra vem dos céus e Deus quer fazer hoje de dentro para fora. Talvez você tenha chegado aqui como aquela mulher. Eu já passei por tanta perda, pastor. Estou vendo isso acontecer de novo. No meu casamento, na minha casa, no meu emprego, na minha vida ministerial. Mas quem disse que acabou? Quem disse que acabou?
Feche seus olhos. Feche seus olhos. Isso. Feche seus olhos no seu lugar. É a última oração que eu vou fazer. Eu vou te liberar para você viver a melhor semana da sua vida. Essa noite eu quero orar por você. Todos os olhos fechados. Você que chegou nessa noite dizendo: pastor, essa palavra foi para mim. Há 12 anos atrás eu tomei essa decisão, e essa decisão mudou a minha vida e marcou a minha vida para sempre. Essa noite é uma noite onde Jesus está dizendo: eu cheguei, algo vai acontecer. Eu cheguei, coisas inéditas estão acontecendo. Mas existe uma coisa que nós precisamos fazer: é um posicionamento. Um posicionamento muda tudo. Uma oração muda tudo. Um toque dele muda tudo. Uma ordem dele muda tudo. E a ordem de Deus sobre a sua vida é: se levante. Se levante. Não ande de cabeça erguida. Se levante. Se levante. Por isso eu quero orar com você. Você que chegou aqui nessa noite dizendo: pastor, essa palavra foi para mim, mexeu comigo. Aqui dentro alguma coisa está acontecendo. Eu vou te explicar o que é. É o Espírito Santo de Deus. Talvez você nunca tenha sentido, ou sentiu algum dia, e hoje você está voltando a sentir. Eu quero orar com você e por você. Você que chegou nessa noite dizendo: pastor, ora por mim. Eu quero que a vida chegue até mim. O luto vai se tornar em festa nessa noite, a partir de uma decisão, de uma oração. Por isso você que chegou nessa noite aqui dizendo: pastor, preciso dessa oração, é para mim essa palavra. Eu vou contar até 3, irmão. Você vai levantar sua mão mais alto que você puder, e eu quero orar por você, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Levanta sua mão, eu quero ver você. Glória a Deus, glória a Deus. Fique com sua mão levantada, glória a Deus. Você na galeria, glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você aí, amigo. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus, Deus abençoe, meu irmão aí na galeria. Deus abençoe vocês aí, Deus abençoe. Escute, deixa eu te fazer o último pedido. A última coisa que você tem que fazer, e eu peço que ninguém saia do lugar. A única pessoa que vai sair do lugar vai ser você que está com a mão erguida e vai vir aqui na frente. Vem correndo aqui na frente, que eu quero orar por você agora. Eu quero encostar em você. Eu quero tocar em você nessa noite. Vem, 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 vem.